There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Resident Evil, uma das franquias mais bem-sucedidas da história dos games, capaz de gerar diversas continuações e spin-offs ao longo dos seus 22 anos, que completou essa semana no último dia 22 de março. Tão gigantesca que a mídia em questão dos videogames ficou pequena para ela, sendo expandida para enciclopédias, romances, contos adicionais em quadrinhos e consequentemente para os cinemas. Sim, no sentido de adaptações, os filmes são pra lá de duvidosos, mas inegavelmente fazem um sucesso imenso e o povão adora. Pra se ter ideia, foram 6 longas no total, somando ao todo mais de $1 bilhão. A cinesérie também consagrou Milla Jovovich como a eterna Alice. E nos games, mesmo com altos e baixos, ano passado a Capcom nos brindou com o lançamento do excelente Resident Evil 7, produção que se reinventou e colocou a marca novamente em evidência na indústria. Em resumo, Resident Evil alcançou um status que poucas IPs conseguiram e transcendeu os games. Mas isso não aconteceu por acaso. Desde o começo tudo foi pensado e planejado para que chegassem nesse patamar. E é exatamente isso que vamos discutir dessa vez. Quem foram os responsáveis por esse sucesso e o que eles fizeram para que tudo isso funcionasse tão bem. Jill, come on! Chris, this way! Make for that mansion! Antes de qualquer coisa, precisamos nos situar no cenário dos jogos de terror até o seu então lançamento em 1996. E por que é correto afirmar que foi Resident Evil quem estabeleceu o gênero do survival horror no mercado. De fato, existiam muitos títulos de terror naquela época, mas basicamente se restringia aos PCs e a maioria dessas produções eram point and clicks, o caso do clássico da LucasArts Maniac Mansion, e depois materiais igualmente marcantes como Phantasmagorian, Sanatorium, I Have No Mochi and Must Scream, entre outros. Ainda assim são considerados nichos. Um grande sucesso da época que mexia com a temática do terror era o Doom, mas que assim como os jogos dos consoles eram derivados de outro gênero, como Splatterhouse, Castlevania, Zombie at My Neighbors, enfim, todos eles eram estilos distintos que possuíam elementos de terror. A referência mais palpável para Biohazard era sem dúvida Alone in the Dark, que só podia ser jogado nos computadores, mas que também se passava num casarão e trazia ideias de gameplays parecidas, porém ainda era algo bem restrito, mais focado em puzzles e com uma estética que remetia exatamente aos próprios point and clicks. No Nintendinho, Sweet Home era um dos poucos jogos que apostava puramente na premissa do terror. Este que por sua vez era baseado num filme de mesmo nome, dirigido por Itami Juzou, mas com uma jogabilidade mais simples e voltada a escapar de inimigos por várias telas, sempre baseado no sobrenatural. A Capcom, dona de Sweet Home, que na época já era um dos grandes estúdios, com franquias renomadas como Street Fighter, Final Fight e Mega Man, havia encomendado um novo Sweet Home para a próxima geração, que seria comandado pelo então promissor desenvolvedor Shinji Mikami, que no Super Nintendo tinha feito os ótimos Aladdin e Goof Troop. Mas Mikami pensava em algo mais palatável ao nosso mundo, algo mais concreto, que trouxesse um perigo real. A ideia inicial de Sweet Home era muito ambiciosa, e para completar, um dos membros originais da equipe havia falecido, o que engavetou a produção. Foi então que surgiu o projeto Biohazard, que segundo confessa o próprio Mikami, não imaginava que seria um sucesso tão grande. Muito pelo contrário, estipulava algo em torno de 150 mil cópias vendidas ali para o PlayStation e algo próximo disso no Sega Saturn. Até mesmo a Capcom não pensava em grandes vendas. O diretor também achava que ele seria um título único, que nunca viraria franquia ou algo do tipo. Então eles foram fazendo como queria, como dava ali. Mesmo assim a produção do game foi bastante conturbada, pois como não se tinha margem de nada que estavam fazendo, as reações dos sêniores da Capcom foram bem ruins.
como o caso de Yoshiki Okamoto, um dos criadores ali de Street Fighter 2, que disse para Mikami não se atrever em colocar o nome da Capcom naquela porcaria. É isso aí, ele perguntava qual era o problema daqueles controles travados, por que ele não ganhava nada matando os zumbis, ou por que diabos estavam restringindo o número de saves. Inclusive, ainda hoje o Mikami pede desculpas pelo gameplay do primeiro Resident Evil. Mas aqui pra nós, o chamado estilo tanque caiu como uma luva ao ser colocado naqueles cenários pré-renderizados com câmera fixa. O jogo foi inicialmente pensado para ser um FPS feito todo em 3D, mas por limitações técnicas, felizmente isso não aconteceu. E para suprir esses problemas, o grande foco de Resident Evil estava na sua narrativa, ou seja, toda a atmosfera soturna, o background por trás da trama que podia ser conferido através dos files, junto às temáticas sociais abordadas e os elementos de cultura pop inseridos. A começar pela volta dos zumbis, que desde os anos 80 já não eram figuras tão temidas ou usadas para propósitos mais críticos e assustadores, como o Romero fazia nos anos 60 e 70, onde falavam sobre a zumbificação da humanidade em relação ao consumismo. Só que nos anos 90 os zumbis eram encarados de maneira risível, como a gente já citou aqui no próprio Zombie and My Neighbors, bem mais centrado no humor. Então Resident Evil foi uma das obras responsáveis por trazer novamente os mortos-vivos como algo relevante, como monstros a se temer. Os zumbis começaram a serem levados mais a sério de novo. Nos cinemas isso aconteceu mais tarde com Extermínio e Madrugada dos Mortos, mas tenha em mente que Resident Evil teve sim grande importância nessa retomada dos comedores de cérebro. O modo como Shinji Mikami pensou seus zumbis chama atenção até hoje, primeiramente em sua concepção como uma ameaça mais concreta, pois havia uma base dramática e pseudocientífica na formação da criatura, como é visto no file Keeper's Diary, o sofrimento de um zelador da mansão que narrou todo o processo de transformação. Ele ia anotando seus dias até o ponto que não tinha mais consciência humana. Então sabíamos das etapas que a pessoa passava até chegar naquele estágio. Só que os zumbis ou qualquer criatura que aparecia ao longo do jogo nada mais era o que uma consequência. Só situando rapidamente a história para quem não sabe, a trama do primeiro jogo girava em torno do grupo tático Alpha Team, que foi atrás de notícias de uma outra equipe, o Bravo Team, esta que investigava alguns incidentes nas montanhas Arklay, pois vários casos bizarros haviam sido relatados nas redondezas. Mas esse grupo simplesmente sumiu, levando assim a equipe Alpha à sua busca. A Alpha que era formada por ninguém menos que Albert Wesker, Chris Hadfield, Barry Burton, Joseph Frost, Jill Valentine e Brad Vickers. Nas buscas, eles encontraram o helicóptero do Team Bravo e alguns dos seus membros mortos, mas foram igualmente surpreendidos e atacados nas proximidades das montanhas, onde depois acabaram se refugiando na mansão Spencer, que ficava ali por perto. E dentro dela, ao longo da campanha, os protagonistas descobrem que vários experimentos estão sendo realizados ali e uma grande corporação chamada Umbrella está por trás disso. É exatamente aí que está o grande lance temático pensado por Mikami, e que até hoje é recorrente na série: a ambição e dominação das grandes corporações em meio à sociedade, e por assim as ameaças biológicas geradas por essas empresas. Então as críticas de Resident Evil são mais focadas nesse discurso das corporações que dominam o mundo, que escondem segredos tenebrosos, o que não deixa de ser pungente até hoje, né? E para que essa mensagem chegasse até o público de maneira orgânica, era preciso também que o jogo funcionasse bem em sua narrativa. Para isso, Mikami e sua equipe utilizaram diversos elementos cinematográficos em quase todo o jogo. A influência mais óbvia por parte do realizador foi a trilogia dos mortos do próprio George Romero, com A Noite dos Mortos-Vivos de 68, que discutia a dificuldade dos humanos se relacionarem, né, e o preconceito ali imperava. O protagonista era negro, o que para a época era uma quebra de paradigma já muito grande. O Despertar dos Mortos de 1978, que abordava a alienação das pessoas devido ao consumismo exacerbado, e o Dia dos Mortos de 85, que trazia a obediência cega ao militarismo, onde as pessoas viviam de forma automatizada, né, sem se questionarem por nada. Todos esses tópicos estão presentes dentro do Biohazard. Vale lembrar que quando a Capcom e a Sony pensaram pela primeira vez em fazer um filme da franquia, chamaram o próprio George Romero para escrever um roteiro e dirigir a produção, né? Mas a Capcom não gostou do resultado do texto dele por achar muito diferente da história original dos games e acabou demitindo o cineasta. Aliás, o próprio nome Biohazard, que é como Resident Evil é chamado originalmente lá no Japão, partiu também da ideia de funcionar apenas como uma palavra, curta e pontual, como psicose, né? No caso Psycho no original. E Biohazard numa tradução literal seria
risco biológico, algo bem mais direto à obra, né, em questão. Lembrando que nos Estados Unidos o game só não levou esse nome de Biohazard porque já existia um jogo chamado Biohazard Battle, que foi lançado pro Mega Drive em 92. Além do fato de ter uma banda de metal lá com o nome de Biohazard também. Mas o clássico do Hitchcock, Psicose, foi de fato a grande referência para Mikami. Essa mais fácil de identificar, como a questão do casarão nas montanhas, que também era grandioso e assustador, era cheio de escadarias, né, em lugares tenebrosos. O que falar então do close no olho do ator que fez o Chris Hadfield, naquela famosa e peculiar cena, né, em live action ali, que eles focam realmente e faz um paralelo muito interessante com a personagem também de Psicose, né? Aliás, Psicose mais tarde também foi uma grande influência para Resident Evil Code Veronica, só que dessa vez eles pegaram mais a relação dos Bates. Mas voltando ao primeiro jogo, outras obras do mestre Hitchcock também foram referenciadas. O caso de Janela Indiscreta, onde, pra quem não lembra, a trama do filme fala de um homem, né, que quebrou a perna e passava ali no apartamento vários dias observando os acontecimentos da janela dele através de um binóculo. E no jogo nós somos esse voyeur, né, pois a gente assiste os eventos que estão acontecendo ali através das câmeras fixas, né, exatamente do modo que os criadores querem que a gente veja, né. Outro filme presente aqui é Os Pássaros, que vários dos seus elementos visuais foram explorados em Resident Evil, especialmente nos corvos, né, que estão sempre à espreita. Muitas vezes eles nem atacam, eles só estão ali pra meter medo, né, no jogador. Mas aquela cena que a gente acha o corpo do policial Ford Speyer na varanda da mansão é basicamente igual a que é visto também nos Pássaros, né, onde a senhora encontra lá um sujeito morto após o ataque de várias aves sem olho, né. Isso é muito parecido e é tudo muito bem pensado para causar essa mesma impressão. Outros autores como Stephen King e Stanley Kubrick, com seu Iluminado, foram igualmente de grande importância para várias cenas ali dos corredores da mansão. Nem o tubarão do Spielberg escapou dos olhares de Mikami. O trabalho psicológico com vários medos é um ponto que também merece destaque. Primeiro nos experimentos, né, em animais como as aranhas, as cobras, os sapos, no caso dos Hunters, né, insetos também, que são fobias de muita gente, né, tem muita gente que não consegue jogar Resident Evil por conta disso. Depois também na questão dos cenários, né, que tem muitos lugares escuros, sufocantes, né, bem apertados ali. No remake do GameCube, Shinji Mikami pôde enfim adicionar várias ideias que ele tinha que não foram possíveis realizar anteriormente, né, e de longe a maior delas é a inserção da trágica história da Lisa Trevor, a filha de George Trevor, que era o arquiteto ali da mansão. Uma garota que foi exposta a tantos experimentos que ficou deformada e virou praticamente imortal. Quase nada consegue ferir ela realmente. E ela perdeu a memória, perdeu a própria identidade, esqueceu da própria família. Várias enfermeiras eram mandadas lá pro quarto dela pra se fingir que era a mãe dela, né? E pra ela não esquecer esse rosto da mãe dela, ela matava as enfermeiras e colava as partes da pele em si mesmo, né? Uma história realmente terrível, né? Um dos andamentos que envolve a Lisa na floresta, por sinal, é um dos mais assustadores, cara, da produção, porque era algo inédito, a gente nunca tinha visto isso, né, no original. Então, por tudo isso, o Resident Evil acabou vendendo milhões de cópias e virou tendência na indústria dos jogos eletrônicos. Depois dele, inclusive, outros grandes estúdios como Konami, a Square, começaram a pensar em survival horror como uma possibilidade concreta e rentável. E foi aí que nasceu franquias maravilhosas como Silent Hill, Parasite Eve, né? Então, Resident Evil foi realmente um marco na época, novamente um mérito da Capcom, que já havia anteriormente redefinido o gênero dos games de luta, né? O gênero de beat'em up também, e que revolucionou de novo aí, né, com esse novo estilo que era o survival horror. E pra vocês, quais jogos da franquia Resident Evil marcaram? Aliás, vocês já começaram jogando o primeiro ou, como a maioria dos brasileiros, conheceram a série só no segundo? Você tem aí alguma história curiosa envolvendo Resident? Se sim, conta aí pra gente. E não esqueça de comentar o que achou do vídeo, né, e compartilhar com os amigos aí que também são fãs. Ah, e se você curtiu as informações e as curiosidades que a gente passou aqui, tem muito mais coisa assim sobre vários jogos também no Resident Evil Database, que é comandado pela Monique Alves. Então é obrigatório para qualquer fã vocês visitarem o site, porque tem muita coisa interessante. Tem livro traduzido, né, matéria, entrevistas raríssimas e tem um canal também deles no YouTube. Os links vão estar aqui abaixo na descrição. Eu sou o Wilker Medeiros e espero muito ver vocês aqui no próximo vídeo. Abraçaço!